Boa noite a todos. Estamos começando mais uma vez, pontualmente, às 19h30. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou o Renô Ribeiro e vamos falar hoje a respeito do controle externo na administração pública, tendo como nosso convidado o professor Ronaldo Quintanilha. O professor Ronaldo Quintanilha, ele esteve conosco em uma outra oportunidade, falando sobre o controle interno, falamos sobre o controle interno, controle externo da administração pública, e gostaria de apresentar aqui novamente o professor Ronaldo, para quem não pôde participar do primeiro vídeo, né? O professor Ronaldo Quintanilha da Silva, atualmente, ele exerce o cargo de analista legislativo da Câmara dos Deputados. Ele é graduado em gestão pública e pós-graduado em orçamento público pelo TCU. Ele é mestre em poder legislativo pelo CEFOR, na Câmara dos Deputados, e professor do CDF Concursos. Ele já foi militar do Exército Brasileiro, servidor da CGU, foi auditor da CGU e do TCU. Então ele tem toda uma experiência em controle interno e controle externo. Nós ficamos no encontro anterior devendo a questão da pesquisa que originou uma dissertação de mestrado, também artigos científicos publicados, e ele vai falar mais a respeito disso na sequência. E nós vamos hoje focar na questão da fiscalização parlamentar no Congresso Nacional, ou seja, vai falar sobre o controle externo exercido pelo Congresso Nacional, mais especificamente no controle parlamentar. E aí eu queria que o professor Ronaldo nos explicasse melhor qual é o âmbito da pesquisa, qual é o foco dessa análise. Eu já tive a oportunidade aqui de olhar alguma coisa e vi que é muito interessante esse tipo de controle também, até porque a gente não conhece, fica uma coisa muito politizada, mas é a atribuição da Constituição Federal o controle sobre a administração pública, o controle externo da administração pública. Então, eu gostaria de perguntar ao professor Ronaldo Quintanilha, que é o nosso mestre aqui, nosso especialista na área, qual foi o escopo da pesquisa, quais foram as hipóteses e o que te inquietou nessa questão de pesquisar a respeito do controle externo, mesmo tendo já uma vasta experiência em controle interno e controle externo. Boa noite, Renô. Eu estou muito contente aqui de estarmos mais uma vez conversando sobre essa temática que é tão importante para a administração pública e de interesse geral para a galera aí que se envolve, né, no serviço público, tanto na parte de execução, quanto também na parte de que nós já atuamos, e você atua também no controle interno aí, e eu passei pelo controle interno e pelo controle externo, o pessoal que atua nessa parte de controle da administração pública, né? E a sociedade também, né? Que hoje a gente vê a sociedade bastante ativa, mas ainda falta um pouco, às vezes, de informação, né? Que tem que ser levada para esse público. E acho que quando a gente faz a dissertação de mestrado, você fizer ali o seu trabalho, a sua pesquisa, você mergulha naquilo, foram 4 anos de mestrado, então só para situar assim a nossa audiência aí, o mestrado é em poder legislativo, esse é o título, né? Um mestrado profissional, que ele é organizado, conduzido, tudo pela Câmara dos Deputados, mas é aberto para qualquer pessoa, né? Então, é um mestrado feito de forma presencial, só que esse ano a gente sabe, por tudo que aconteceu, ocorreram aulas online também. Eu fiz a minha defesa de forma online, né, à distância, né, a defesa da dissertação. Que bacana. E o mestrado presencial na estrutura da Câmara, tem muitos colegas do Senado, colegas aí de outros órgãos, inclusive da sociedade aí que não faz parte da administração. Então, tem 3 áreas de pesquisa, e o meu mestrado, eu fui na direção da segunda área. A primeira área é uma área mais de gestão, que é a gestão pública do Poder Legislativo, então
aquela parte que envolve logística, setor de pagamento, né, controle de gestão de pessoal, essa parte que tem em todos os órgãos, mas é claro que o legislativo tem a sua característica peculiar, né? E tem a Câmara e o Senado, mas tem os legislativos também, estaduais e municipais. Além da gestão, essa é a primeira área. A segunda área, onde eu fiz o trabalho, são os processos políticos no Poder Legislativo, que envolve tanto a função de fiscalização, quanto a função de produção de leis, que é aí que foi que você me perguntou, mas por que fazer a pesquisa nessa temática, né, de fiscalização parlamentar, que o título é esse, Accountability Horizontal, a fiscalização parlamentar feita pela Câmara dos Deputados durante a 55ª legislatura, que pegou ali os anos, a legislatura anterior a que nós estamos. Então, pegou o ano lá de 2018, na verdade, ela termina em 31 de janeiro de 2019, né? Mas o ano completo de 2018, 17, 16 e 15, né? Ela inicia lá dia 2 de fevereiro de 2015 e vai até 31 de janeiro de 2019. Mas no mês de janeiro, no levantamento que eu fiz, teve pouquíssima produção, né? Apresentação de mecanismos lá, que eu denominei instrumentos de fiscalização e controle. Então, praticamente, eu encerrei ali no dia 31 de dezembro de 2018. Então, só para a gente finalizar as 3 áreas de pesquisa, que às vezes alguém pode assistir o vídeo depois e se interessar, né? Tem um colega aqui em Brasília, né, dentro de um órgão, ele pode se candidatar, se tiver o convênio, né, o mestrado não tem custo para a pessoa, né, que já está custeado aí no âmbito da Câmara, né? Então, a terceira área é uma área mais de relacionamento do parlamento com a sociedade, tanto de forma pedagógica, informativa e de comunicação também, né? Então, há um estudo muito aprofundado ali de discurso parlamentar, né? Tem teorias, né, e técnicas para você estudar o discurso parlamentar. Na minha tese, que eu defendi, eu tangenciei de leve ali, quase que eu fui mais para frente, mas aí em razão de limitação de tempo, né, a gente faz o trabalho sozinho, eu não pedi afastamento para o mestrado, então eu trabalhei e fiz a pesquisa ao mesmo tempo, então não fui mais para frente, mas é muito legal você estudar também essa parte de discurso, que discurso, né, é uma das principais atribuições do parlamentar, né? Ele apresenta o seu mandato, ele apresenta as suas ideias, faz a defesa do segmento que ele representa, muitas vezes pelo discurso, tanto que o discurso, há uma disputa grande dentro da Câmara para utilizar o microfone ali, então tem regras rígidas de regimento, né? Senão aquela pessoa não pode utilizar o microfone naquele momento. Mas assim, então você perguntou, qual foi a inquietação? Dentro dessa área 2, quando eu olhei para o Congresso Nacional, vindo dessa experiência que você mencionou anteriormente, eu pensei, mas só se fala, só se estuda essa função de legislar, né? Há vários artigos e grandes nomes aí na área da ciência política estudando a função de produção legislativa. Mas como é que fica a função de fiscalização? Né? Isso foi o primeiro... por que não estuda? Porque quando eu estava lá no tribunal, no TCU, eu recebia demandas do Congresso. Né? Depois até eu vou te falar uma dica que eu acho sobre a CGU aí, que eu acho... Eu já falei isso para alguns integrantes da CGU, eu vou repetir aqui depois. Que o TCU recebia demandas e a CGU também recebe. Eu sempre encontro colegas lá da CGU auxiliando os trabalhos de CPI. Né? Então, eu recebia as demandas lá. Então, eu pensava, mas o Congresso exerce também a função de fiscalização, né? Está lá na Constituição. E aí eu tinha que debruçar sobre a literatura, encontrar aqueles que escreveram sobre isso, para ver se realmente havia uma lacuna ali. E eu encontrei vários autores aí dizendo, o Congresso, ele é um pouco que a sua função de fiscalização é um pouco mutilada, né, pelo próprio processo político, né, de fazer a coalizão dentro do presidencialismo, né, fazer aquela base e tentar atuar com a base aprovando o que é de interesse daquele governo. Então, se a base está junto com o governo, ela não fiscaliza o governo, assim, em tese, né, o senso comum, a gente pensa dessa forma. Aí eu falei, será que é assim mesmo? Né? Aí, por exemplo, Antônio Sintra, que é um consultor da Câmara, já aposentou, escreveu vários artigos, se a galera se interessar, é só colocar no Google aí, Antônio Sintra, ele escreve lá que o
a função de fiscalização, ela é pouco estudada no Brasil e no mundo, né? Nem em outros países aí se dedica muito esforço aí para estudar essa outra atividade que também é competência do Poder Legislativo. Então, havia uma lacuna, havia essa experiência anterior que justificava dar uns passos adiante, né, no estudo e falar assim, ó, o caminho acho que é esse, né? Vamos aprofundar um pouco mais naquelas fases de uma produção de pesquisa, né? Você tem a justificativa, você tem que criar ali o problema de pesquisa, né? Então, o meu problema era, já adiantando aí, né, diante dessa justificativa, o problema era como se desenvolveu, como ocorreu a fiscalização parlamentar durante essa legislatura, que foi tão assim... mas por que você não comparou outras? Eu pensei em comparar, mas que eu disse, havia limitação de tempo, de esforço, né, pessoal, né? Porque aí você tem que envolver mais base de dados, fazer um filtro. Também posso mencionar esse caso aí mais à frente. Há muita pesquisa, Renaud, fora de pesquisadores fora da casa, do Legislativo, que são importantes, né? Que trazem um olhar externo, mas aqueles que estão no dia a dia, você consegue, às vezes, interpretar, né, de forma qualitativa, e lógico, com critérios, não é nada da minha cabeça, mas entender, às vezes, um processo que está ocorrendo, porque você está vendo ele, né, escutou, viu, conversou, estava lá dentro da comissão na hora que aprovou aquele requerimento. Você pensa assim, olha, eu consigo aqui agregar mais experiência nessa informação aqui, nesse dado, né? Não é só um dado estatístico, né? Na parte de interpretação, eu fiz essa agregação. Então, o problema de pesquisa, a pergunta era essa, como se desenvolveu, aí limitando só a 50ª, então o escopo foi esse, só a 55ª legislatura, como se desenvolveu a fiscalização parlamentar. No início eu tinha pensado em colocar o Senado já, mas logo à frente eu desisti. Eu falei, não, vou me concentrar na Câmara, e mais para frente no doutorado, se assim for possível, né, a gente acrescenta a outra casa, e depois talvez outras legislaturas. Mas aí eu encontrei um trabalho muito, muito interessante, assim, ele é inovador, praticamente eu não encontrei outros, que é de uma servidora do Senado, que hoje é secretária de Planejamento lá no Rio Grande do Sul, que é a Leani Lemos, que tem vários artigos nessa área de accountability horizontal. Então, o trabalho dela, ela fez um levantamento envolvendo o Senado e a Câmara para medir o controle até 2004. Aí eu pensei, não, mas aí eu não posso deixar, né, de continuar de 2005 até 2018. Pelo menos eu extrapolei o meu escopo nesse momento, sabe? Eu falei, não, vou fazer um levantamento. Vou dar uma dedicada a mais e vou fazer o levantamento até 2018. Aí eu envolvi o Senado, né, porque era mais simples, assim, entre aspas, mas era possível fazer, e chegar no número, né, de volume de controle até 2018, para poder ter a linha, né, toda a série histórica, desde de 88 até 2018, continuando na série dessa professora Leani Lemos. Eu apliquei a mesma metodologia dela até 2018. Então, o problema de pesquisa era esse, como se desenvolveu. Aí eu trouxe algumas hipóteses, e uma delas é essa que eu já estou falando, né? Qual é a porcentagem? Em que medida o Congresso Nacional utilizou dos instrumentos de fiscalização? E aí eu utilizei 6 instrumentos, né? São 6 tipos, a gente não precisa aqui tratar de todos eles, cada um tem a sua tramitação, a sua especificidade, né? Mas são os requerimentos de audiência, que aí tem até uma discordância aí, tem autores que dizem, não, a audiência nunca serviu para fiscalizar. E tem outros autores que vão dizer assim, não, a audiência também tem essa funcionalidade, né? Requerimento de convocação de autoridade, esse sim é típico, né, de fiscalizar sem nenhuma discordância. O requerimento de informação, que é o instrumento, já pode adiantar aqui um achado, Renaud. Você conhece o requerimento de informação? Não sei se a CGU recebe. A CGU não recebe porque... recebe também, que é o ministro da CGU, né? O requerimento de informação, ele está na Constituição Federal, pode ser feito por qualquer parlamentar, não precisa de aprovação de nenhum colegiado, às vezes a pessoa não sabe disso, né? Que eu estudei as taxas de aprovação dessas medidas de fiscalização, e você vai ver que esse requerimento tem 95% de aprovação. Então,
Basta você fazer, né, o parlamentar, que vai ser encaminhado, mas não é que foi encaminhado porque foi aprovado por um colegiado. Não, o parlamentar faz, sabe? E ele é endereçado para a mesa diretora, que é uma comissão, mas ela não vai aprovar. Tem lá um relator que só vai dar aquele checklist formal, né? Se não tem nada contrário de formalidade. Se tiver, por exemplo, o requerimento de informação só é endereçado para ministro de Estado ou autoridade de cargo equivalente lá na presidência da República. Então, às vezes, isso acontece lá no dia a dia da Câmara, às vezes tem alguém assistindo aí que trabalha no Legislativo, vocês sabem, né, que às vezes um colega chega correndo lá e fala assim, ó, o meu deputado, né, que trabalha lá no gabinete do deputado, ó, o meu deputado quer mandar um requerimento para o presidente da Petrobras agora, para ele explicar o que está acontecendo com o preço do petróleo, ou pré-sal, não sei o quê. Aí você tem que chegar para o assessor e falar assim, olha, requerimento de informação é só para ministro de Estado. Não tem como mandar para presidente de empresa pública, sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil. Muito comum o pessoal também pedir explicação para o Banco do Brasil. Autarquia também não tem jeito. Ah, não, eu quero mandar um requerimento de informação para o presidente do Banco Central. Também não tem jeito. Ah, mas como é que faz então? Aí a gente tem que explicar, ó, requerimento de informação é para o ministro. Então, vê lá qual é, né, em qual área a Petrobras, no caso, a Petrobras é o ministro de Minas e Energia, né? Ela está vinculada ao ministro de Minas e Energia, então endereça o requerimento ao ministro de Minas e Energia, dizendo que quer explicações sobre aquela empresa pública, sobre aquela sociedade de economia mista. Então, mais 3 requerimentos, projeto de decreto legislativo, que eu também fui atrás deles, e tenho uma curiosidade muito legal sobre os projetos de decreto legislativo. Proposta de fiscalização e controle, a sigla é PFC, e solicitação de informação TCU. Esses 6, Renaud, eu fui atrás, cara, levantei informação no início, Renaud, fazendo já os filtros, porque, isso que eu estava falando, às vezes o pesquisador de fora, ele levanta a informação, mas ele não sabe que, às vezes, a pessoa dá entrada num requerimento lá, escreve assim, ó, requerimento genérico, o sistema permite isso lá na Câmara. Sabe, é requerimento, mas só que tem centenas de tipos de requerimento, né? E dá entrada como se fosse um requerimento de informação. Mas você não vai encontrar, né? Se você for no sistema e colocar assim, eu quero todos os requerimentos, tem lá o item. No site da Câmara, você encontra lá proposições legislativas, você coloca lá, requerimento de informação, vai trazer. Ali não estão todos. E eu já encontrei pesquisa que o pesquisador se baseou só ali naquela pesquisa disponível no site da Câmara, né? Nem se for dentro da nossa intranet, sabe, Renan? Não consegue, né? Porque você vai ter que levantar todos os requerimentos, vai ter que fazer um filtro nele, pesquisando sobre palavras-chave que tragam requerimentos de informação. Porque vão ter outros, sabe, que a pessoa, quando cadastrou, colocou só requerimento e não colocou que era requerimento de informação. Então, vai ter que... Aí tem palavras indexadores, né, que os sistemas usam, e eu utilizei esses filtros para buscar todos os requerimentos de informação. Sei que, assim, no final, resumindo um pouco a história, então você perguntou o que me mais chamou a atenção era essa falta de trabalho sobre fiscalização, né? E aí encontrei esse trabalho muito importante dessa professora, que eu tive que, não vou olhar só minha legislatura, nesse caso eu vou continuar o trabalho da professora Leani Lemos, pelo menos nessa parte, para me pegar o Senado também, e fazer uma série histórica, chegar no final de 2018 e falar assim, em relação à produção legislativa, o Congresso Nacional ele gasta menos de 10%. Então, usando esses 6 instrumentos que eu mencionei... Entendi. Né? Isso eu peguei desde 2005 até 2018. Usando esses 6 instrumentos, o Congresso Nacional gasta menos de 10% de esforço atrás de vigiar, cobrar, né, fiscalizar, monitorar. Foi o que nós falamos no outro encontro, né, que são todas aí funções dessa accountability horizontal, que é aquele accountability que o professor Guilherme O'Donnell, né, é uma das classificações mais utilizadas, a de Guilherme O'Donnell, que ele chama de bidimensional, né, accountability horizontal,
e a accountability vertical. Então, no horizontal, que o parlamento está na mesma altura, né, do poder executivo e do poder judiciário, na instância maior desses três poderes, o Congresso Nacional só utilizou desse poder horizontal menos, desse controle horizontal, menos de 10%. Olha, e aí é o seguinte, eu fiz 2 adaptações lá, se eu utilizasse o mesmo critério da professora Leani, eu chegava em 5%, que ela utilizou menos instrumentos que eu, sabe? Entendi. Você ainda pegou um leque de opções para abranger os mais variados tipos de controle e fiscalização parlamentar. Interessante. Eu vi aqui na sua pesquisa que você partiu de determinadas hipóteses, né? A partir do problema. E uma já foi respondida, que a atividade de controle parece não ser relevante em comparação às iniciativas legislativas, tendo em vista que 10% é a estimativa, né, do volume de produção em relação à atividade de controle. E a segunda hipótese, ela se refere à questão da atividade de controle. Quem exerce a atividade de controle? Será que é a situação, a oposição? Aqui na hipótese, por hipótese, caberia aos deputados de oposição e não de situação. Também um problema muito interessante que eu, particularmente, tive, né, curiosidade de saber. Logicamente, se você leva em conta uma prefeitura pequena, você tem vereadores de oposição que vão lá, tá em cima do prefeito o tempo todo, enquanto que os vereadores, os parlamentares da situação não vão ter tanto essa questão de estar fiscalizando o chefe do Poder Executivo de forma tão aguerrida quanto os deputados de oposição. Isso. Muito interessante aí as suas hipóteses para partir para a pesquisa em si. A notícia foi muito boa, que ao final ali, com os dados, eu falei assim, então, usando critério, esses partidos aqui são aliados ao governo. Primeiro, aí eu dividi aquela legislatura em 2, né? Teve um período da presidente Dilma e o período do presidente Temer. E aí eu peguei, montando ali com o resultado das urnas, né? Aqueles partidos que fizeram a coligação com a presidente Dilma, e a votação de uma ou outra matéria importante, para dizer o seguinte, esses partidos estavam na base da presidente. Então, talvez eles não... se eles estão na base, como você disse, eles não vão entrar com nenhum desses instrumentos. Mas aí, de cabeça eu não vou lembrar aqui o dado, mas eles entram sim, Renan, mesmo sendo da base, esses partidos aí se utilizaram de praticamente todos esses 6 instrumentos em direção àquele governo que era, né, que eles estavam fazendo parte ali. E aí é difícil você, sabe, buscar razões, né? Eu não consegui chegar a encontrar ali a causa, né? O que levou o comportamento. E aí o interessante da pesquisa é esse, né? Hoje eu não consegui, mas na frente a gente avança mais ou outra pessoa pega a pesquisa, né? Ciência tem isso aí. Você coloca os dados e o que você encontrou com base naquilo, mas está sempre disposta a ter uma nova verificação, né? Um argumento contrário e usando outros métodos, né? Mas é difícil você encontrar a resposta, né? Por que um integrante da base se utilizou desses instrumentos? E no caso do Temer, ainda foi mais ainda, muito mais, demorou ali um tempo para o presidente Temer conseguir diminuir as várias tentativas de fiscalização que foram na direção dele, oriundos do próprio grupo que votou a favor do impeachment da presidente Dilma e votou também, por exemplo, a matéria lá do teto de gastos, que é uma PEC muito polêmica. Esses partidos votaram, eu agrupei esses partidos, né, e falei assim, esses daqui estão na base do presidente Temer. Aí eu filtrei quais foram os instrumentos que vieram. Eu estou lembrando mais ou menos aqui, nesse caso, no início, ali nos primeiros 90 dias, que a gente chama de lua de mel, né, os primeiros 100 dias, né, várias administrações chamam, né, de lua de mel, os primeiros 100 dias do governante, aquele momento que dá aquela quebrada, sabe? Então, ele não briga com ninguém, chama todo mundo para conversar,
né, às vezes acomoda aqui um partido que às vezes nem estava com ele, demonstra ali qual vai ser o ritmo que ele vai impor, é a lua de mel. Isso tem até uma relação histórica. Na dissertação eu coloco lá de onde vem o termo, né? Mas para o Temer não teve nada de mel, foi muito amargo, foi muito difícil, porque ele veio muito forte ali do impeachment, mas talvez pelo processo, né, desgastante, que teve que ser validado pelo STF e tudo mais, né, opinião pública também, diferente do impeachment lá do presidente Collor, que as ruas todas, né, estavam juntas, não sei o quê, as pessoas, nesse não, né, havia associações contrárias a essa situação tão drástica. Então, até para o pessoal saber, né, o impeachment, nesse estudo do controle, é o instrumento, o mecanismo mais radical, né, mais constrangedor, é a retirada daquele escolhido, né, pela accountability vertical, né, que é o voto, né, escolheu aquele governante, e vem o horizontal dizer o seguinte, ó, em razão disso, a gente vai afastar o atual presidente ou presidente, né? Então, aí, o Temer era a relação de quase 65, eu não estou lembrando certinho agora, 65 a 35, de mecanismos que vinham da própria agrupamento da base aliada. Então, era requerimento de informação, vários questionando alguma decisão já ali tomada pelo presidente. Por exemplo, o Temer, que na época extinguiu a CGU, né? Não sei se você lembra aí, eu estou lembrando agora. Eu lembro. Né? Eu lembro. A galera foi às ruas, né? O movimento do pessoal, os servidores, contra essa. Né? Que a CGU, só para entender, a CGU era lá na presidência da República, né? Com cargo equivalente ao de ministro, né, Renan? Você pode até falar melhor aí, né? Exatamente, era o cargo equivalente ao de ministro. Aí, como virou ministério, virou ministro de fato, né? Porque era vinculado à presidência da República. E aí mudou o nome, né? Era foi, né? Ministério da... Virou Ministério do Controle e da Transparência. Aí depois voltou a ser CGU novamente. Transparência, controle e fiscalização. Até a sigla aí, se você pegar o início, fica muito ruim, né? O pessoal até brincava, cara, né? Era um nomezinho em cacófago, né? Depois a galera faz aí, transparência, fiscalização e controle, né? Se você pegar os iniciais aí. Mas o pessoal foi às ruas e não permitiu. E eu não fiz isso, mas agora eu pensei, com certeza, se a gente filtrar lá por assunto, a gente vai encontrar algum desses instrumentos questionando essa decisão aí de tirar a CGU ou, de alguma forma, enfraquecer, né, a CGU, que acho que, no final, fortaleceu, né? O órgão saiu muito mais robustecido. Sim, né? sim. A CGU tem dado resultados importantes para a sociedade. Um ministro que já está lá já tem algum tempo, é um ministro que veio da carreira, o atual, né? Então, exatamente, vários trabalhos em conjunto com outros setores aí, Polícia Federal. Então, a CGU realmente acho que saiu muito mais fortalecida, né? Eu lembro dos servidores com as mãos dadas, descendo lá para o Congresso Nacional. Sim, movimento. É bem legal, né? Então, então, é um alívio aí, um alento que, mesmo estando na base, existem rebeldes, né? Existem deputados e senadores. No caso, eu fiz só da Câmara aí. Então, existem, sim, deputados que questionam a decisão do chefe do Poder Executivo, utilizando esses 6 instrumentos aí que nós mencionamos. Então, não é só a oposição, não. Né? Então, aí a gente pode fazer a leitura, talvez não aceitou, né? No caso da CGU, não aceitou essa decisão, né? As preferências do parlamento não coincidiram, né, com o do Poder Executivo, mesmo sendo da base aliada. Então, é mais uma das nossas hipóteses que a gente pode considerar aí rebatida, Renan. Perfeito, perfeito. Inclusive, claro que não esteve no escopo da sua pesquisa, porque a sua pesquisa foi em relação à atividade parlamentar em si e não as razões que levaram aquele deputado ou senador a ir para um lado ou para outro lado, mas aí, como palpite, num contexto externo, né, considerando fatores externos e até um contexto internacional, nós podemos citar, por exemplo,
o fim do ciclo das commodities, em que o petróleo baixou muito, né? Naquela época do primeiro governo Lula e até o começo do segundo governo Lula, tivemos um ciclo de commodities, onde os preços da soja e os preços do petróleo estavam muito altos, o que trouxe muitos dólares para o país. Então, a partir do governo Dilma, essa situação foi se revertendo, né? Nós tivemos uma grande baixa, uma grande quebra do preço do petróleo, se eu não me engano, estava a $120 o barril e chegou a $30. Isso trouxe muitos prejuízos, inclusive para cidades que dependiam da exploração do petróleo. Tudo isso, considerando esse contexto de crise econômica, em que o governo não consegue conter os seus gastos, ou seja, uma política expansionista de ampliação de gastos sem a contrapartida das receitas, isso pode ter desencadeado toda essa questão de quebra de expectativas dentro do Congresso Nacional, que fez com que a base do governo se desfizesse de uma certa forma, e aí você vai ter pouco apoio parlamentar por consequência desses fatores de uma crise econômica que se desenhou, e a gente desde 2013 vem nessa crise, né? Em 2019 é que a gente começou a dar um respiro, e aí veio outra crise, né, que a gente está vivendo até agora, e estamos aí eu vi ontem onde é que nós vamos parar com relação a isso, né? O secretário do Tesouro ontem acho que deu uma entrevista em algum desses jornais aí, eu li só essa manchete aí, superávit, só podemos sonhar a partir de 2027. Superávit primário, né? Só a partir de 2027. Acho que a gente já vem em 6, 7 anos, né? Com déficit, mais 7 para frente, nós vamos amargar aí uns 15 anos sem superávit. Uma situação fiscal muito difícil, né? Muito ruim, muito difícil. E outro influenciador também, Renaud, isso eu coloco lá na dissertação, mas sem poder confirmar empiricamente, né? É a Operação Lava Jato, né? Que a Operação Lava Jato, ela, nesse período aí, ela estava muito forte, né? Protagonista. E os fenômenos envolviam integrantes do parlamento. Então, isso é lógico, isso faz parte da a sobrevivência ali do cargo. Então, às vezes, o parlamentar, ele sabe, se eu for nessa direção, né, mais à frente, pode ser que meu nome apareça, sabe? Dando um exemplo, assim, de um fator também exógeno ali que, de alguma forma, pode definir a decisão de você fiscalizar ou não, né? Vai te envolver, né? Como é que você vai fazer? Então, a operação, a gente lembra que a cada dia tinha uma notícia nova, né? Exato. Exatamente. Na nossa próxima hipótese aí, é o seguinte, eu falei o seguinte, eu pensei, a hipótese é o seguinte, já que o presidente Temer foi menos fiscalizado que a presidente Dilma, isso eu fiz também os comparativos, né? Praticamente em todos esses instrumentos, em toda forma de média que formos tirar aí, na lua de mel, que é os 100 primeiros dias, 12 meses, 18 meses, no mesmo período, né? Se comparar o mesmo período, ou se pegar todo o período do presidente Temer, que foi maior, né? Temer fica 2/3 e a Dilma fica 1/3, não tem jeito. A presidente Dilma foi mais fiscalizada. Aí eu até aponto que isso aí pode ser utilizado pelas lideranças, por exemplo, o líder do governo, ter acesso a esse tipo de indicador. Ele tem um indicador lá com ele, fala assim, espera aí, o número de ministros convocados essa semana, nas últimas 2 semanas, está muito maior, sabe, do que no mês anterior. O que está acontecendo? A comissão tal não está satisfeita com o governo, então até o pessoal da nossa base não tá aceitando, entendeu? Era para ser criado aí, é possível, aí tem que definir outros itens aí, né, para definir um indicador, sabe, importante para aquele que está no governo saber, nós estamos aqui sofrendo muito com a fiscalização, mesmo naqueles 10%, né? Mas você imagina, toda semana, né? Eu agora também não vou lembrar o dado aqui, mas isso aí vai estar aberto para todo mundo, mais à frente, aí no site da Câmara, eles devem colocar lá. Acho que a presidente Dilma, cada semana, tinha, em média, pelo menos a cada 2 dias, ou acho que era a cada 2 dias, tinha um ministro
da sua equipe sendo tentativa de convocação daquele ministro para comparecer nas comissões, entendeu? Então, isso aí é um sinal, né, que não foi levado em consideração, né? Eu tenho certeza que não foi, que não existe esse tipo de indicador. É só, sim, o senso comum, né? A pessoa fala assim, não, mas toda semana a gente tem que ir lá na Câmara, né? O ministro vira toda semana. Toda semana tem o que é isso? O que está acontecendo, né? Então, isso aí era um indicador que era importante, na época, levar para o governo, né, que estava naquele momento, saber o seguinte, alguma coisa está errada, né? A gente tem que tomar cuidado. Isso pode acabar numa medida mais drástica da accountability, que é o impeachment, né? Mas aí eu pensei o seguinte, será que o ciclo eleitoral, que aí isso já é tradição no estudo da ciência política, na produção legislativa, vários estudos comprovam, né? E eu que estou lá dentro também conheço bem, sei que no ciclo eleitoral, ano de eleição, há menos atividade no parlamento. Então, eu tentei fazer, eu tentei excluir, né, essa influência, comparando 100 dias com 100 dias, sabe? Comparando períodos antes de afetar o último ano do presidente Temer, que era o principal aí, que é quando a produção cai, e aí o ciclo eleitoral tanto afeta a produção legislativa, como, claro, afeta também a parte de fiscalização. E aí é importante os outros órgãos, né? TCU, CGU, que não tem essa influência, né? Vão continuar os trabalhos de análise de prestação de contas, fiscalização, representação, inspeção, isso aí não vai ter influência. Mas o parlamento, sim, ele sofre com o ciclo eleitoral, foi outro resultado da pesquisa, que ele sofre com o ciclo eleitoral. Aí eu coloquei esses eventos que nós mencionamos aí, que a Lava Jato apontou, por exemplo, votação do afastamento, do impeachment da presidente Dilma, né, lá na Câmara. Peguei essa data. Aí depois eu peguei a data do afastamento dela definitivo. Aí fui no presidente Temer, teve vazamento de áudio entre ele e o outro membro de uma construtora, teve muita repercussão. Eu peguei essa data do vazamento do áudio e peguei as duas votações na Câmara de denúncias contra o presidente Temer. Teve denúncia, o pessoal esquece, né? Não sei se você lembra. Né? Teve as denúncias contra o presidente Temer, mas não foram aprovadas. Mostrando aí que o presidente Temer foi menos fiscalizado e tinha uma condução melhor da base aliada, né? Tinha aí isso faz parte, né? Essa característica do presidente, e tem até estudos que falam sobre isso, né? Que há também aí uma habilidade do presidente em conduzir melhor a negociação e o relacionamento com os integrantes do Congresso. Então, o presidente Temer teve duas votações que não foram para frente. Peguei essas datas, aí alinhei os instrumentos, que eu pensei assim, será que, né, a hipótese era essa, próximo a esses eventos, né, ou logo ali, alguns dias após, havia alguma alteração, assim, sabe, o parlamentar olhava e falava assim, espera aí, esse presidente já era, né, esse aí já não tem jeito mais, agora eu vou aqui convocar seus ministros, eu quero fazer audiência só tratando de problemas que eu não fiz antes, mas agora eu quero fazer, quero perguntar isso ou aquilo, quero dar entrada de proposta de fiscalização, ou seja, um presidente enfraquecido aumentaria, então, o nível de controle. Aí eu não consegui, né, comprovar essa hipótese, né, ficou não comprovada, não se confirmou o nível, né, não há variação no controle, ele permanece como estava, ele continua numa tendência, sem alteração, mesmo tendo esses eventos que, né, a gente que viveu, até as pessoas vão lembrar aí, eu mencionei alguns aí, a gente lembra, né, que teve esses períodos. Então, você pensa, não, a presidente vai ser impeachmentada, né, assim, vai sair, eu vou aqui aproveitar. Não encontrei isso na pesquisa, entendeu? Entendi. Ronaldo, você inclusive falou daquilo que eu ia perguntar na sequência, que é essa questão do ciclo eleitoral, tanto o início, como a lua de mel, quanto o final, que é o ano de eleições, que isso afeta a atividade parlamentar. Muito bacana, muito interessante talvez, Renaud, da pesquisa. Com essa entrada do híbrido, né, assim, de um sistema
a distância de votação, né? Sistema de deliberação remota, né? O parlamentar está lá no estado dele e poder participar das votações, isso aí pode ser mais à frente algo que vai reverter um pouco essa lógica, né? Porque não tem produção legislativa, porque o deputado é muito envolvido, se ele não se reeleger, ele não volta, né? Exato. Então, não tem jeito. Aí, né, as teorias lá, tem 3 teorias importantes na ciência política, né? Informacional, a partidária e a distributivista lá, que vão explicar esse comportamento do parlamentar, né? A teoria racional também, né? Que ele só pensa o quê? Ele pensa em voltar reeleito, né? Senão, não faria sentido ele tá aqui, né? A teoria vai explicar isso aí melhor. Então, e aí, se ele ficar aqui no Congresso, ele não consegue fazer a campanha lá. Tanto que em 2016, que tem eleições iguais a que ocorreram agora, no mês de novembro, né? Eleições municipais, há uma leve queda também na produção legislativa e de fiscalização, mas é bem menor do que se comparado aí à queda que ocorre no último ano. Eu digo o seguinte, é importante que continue a fiscalização por outras agências, né? A gente mencionou aí o TCU e a CGU, não pode parar, né? Perfeito. Renato, eu queria... é muito importante... Sim. Pode falar, pode falar. Perdão, Ronaldo. É muito importante os seus resultados, porque a gente fica apenas no senso comum e dizer, o Congresso parou, aquele projeto de lei não vai andar porque tem eleição municipal, e então isso vai afetar muito a questão da produção legislativa, aprovações de leis e até mesmo fiscalização. A gente fica muito nesse senso comum e não tem quem nos mostre dados relevantes feitos por meio de metodologia científica. Então, a sua pesquisa é muito importante para validar essa percepção popular que nós temos dessas influências, né, políticas na questão da produção legislativa, tanto na questão de aprovação de leis, quanto na fiscalização. Então, é importante essa pesquisa por revelar esse fato. Uma outra hipótese que foi colocada na sua dissertação, no seu projeto de dissertação, e em seguida foi investigado isso, é que o que é mais controlado é aquilo que tem maior materialidade, ou seja, o pessoal segue muito o caminho do dinheiro, né? Quanto mais dinheiro tem naquele programa, naquele projeto, mais fiscalização aquele programa vai receber. Não é isso? Isso se confirmou? Se não se confirmou? O que aconteceu? Não se confirmou. E aí, tá vendo? Isso aí já é uma experiência do pesquisador aí, né? Como eu passei pela CGU, e eu cito lá os manuais da CGU, e também pelo tribunal. Então, para você definir uma auditoria, você vai ter lá o critério da materialidade, né? A gente sempre fala isso, né, Renato? Peraí, vai analisar esses projetos. Não, vê a materialidade. Qual é o projeto que consome a maior fatia aí do orçamento? São esses 3 primeiros, né? Aí você já tem aí um critério, né? Aí tem outros critérios, né? Tem a criticidade. Hoje a gente envolve muito a parte de riscos, né? Gestão de riscos, se aquilo, né, se está mais afeta ao risco ou não. Se houve levantamentos anteriores, você considera se teve um trabalho que apontou algum problema ali. Mas o da materialidade é algo muito sólido, né, nas auditorias. Aí eu pensei, será que, mesmo que inconsciente, esses instrumentos empregados pelos parlamentares são direcionados para aquelas funções orçamentárias? Aí eu utilizei as funções orçamentárias, né, que são conceituados como maior agregador de gastos, né, são utilizados até para consolidação das contas nacionais, as funções. Então, você tem lá a função da saúde, função educação, previdência, assistência. Então, eu peguei essas funções, fui até o sistema, tive que fazer poucas interferências ali no sistema da Câmara dos Deputados, né? E aí, relacionei os instrumentos. A gente não falou quantidade, mas os instrumentos no início tinha 11 mil itens na minha tabela, sabe? 11 mil. Aí eu fiz um filtro com relação aos requerimentos de audiência. Eu disse no início que
não são todos que consideram os requerimentos de audiência como instrumentos de fiscalização. Aí eu apliquei um critério, criei lá um critério, igual da auditoria, ó, quem está estudando aí para concurso aí, a gente dá aula para concurso, né, você sabe que tem um critério da auditoria, você vai lá ver o que está sendo feito na realidade, né, Renan? E compara aquilo que está sendo feito com o critério, aquilo que estiver em desconformidade. Então, você vai ter a parte, né, um achado de conformidade ali, que tá, se for aquele critério for legal, ou algo relacionado ao desempenho, né, mais operacional, uma auditoria aí de avaliação de resultados, né? E aí, os requerimentos de audiência, eu tive que, olha, aí foi, porque eles são muito empregados. Então, Renan, eu tinha 3.000, agora não vou o número exato, 3.600 requerimentos de audiência. E agora, são todos de fiscalização ou não? Aí eu apresentei numa jornada de pesquisa e extensão lá mesmo na Câmara, todo ano tem, esse ano não ocorreu, mas todo ano tem, aberto para outros também que apresentar seus artigos, a sua ideia lá. Apresentei lá, a discussão foi grande. Não, requerimento de audiência não serve para isso, não serve. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou criar um critério aqui. Peguei a ementa do requerimento, né, e fui nela assim, falei assim, ó, se a ementa trouxer, né, algum desses verbos aqui que indicam alguma fiscalização, prestação de conta, monitoramento, alguma cobrança, eu vou considerar aquele requerimento de fiscalização. Ah, mas pode ser que a audiência tratou de outra... Sim, pode ter vários acontecimentos. Pode ser também que o requerimento que não tinha nada de fiscalização, no embate lá, se transforma em cobrança, entendeu? Então, tem os dois lados. Mas aí, como eram 3.000 e não dava para olhar todos, aí eu fiz uma amostra, né? Apliquei uma fórmula de amostragem que dava para fazer a extensão para todo o universo, né? Com uma margem de erro lá aceitável para poder estender aquilo para todos. Então, no final, encontrei aí 32% desses requerimentos e eles tratavam de fiscalização. Ah, mas os outros 70, 68, não. Beleza, então eu vou trabalhar com eu chamei de coeficiente de fiscalização do requerimento, sabe? Então eu apliquei esse coeficiente para me poder considerar os requerimentos de audiência também requerimentos de fiscalização. Então, de 11.000, que eu falei no início, eu passei para 6.000 e pouquinho. Então, trabalhei com 6.000 até o final. Aí, todas essas falas que a gente fala, né, comentamos agora, foi tratando, dentro da 55ª legislatura, com 6.000 registros, né, para você olhar, e às vezes eu tive que olhar para tratar mais qualitativamente, olhar um por um, em alguns casos. No requerimento de audiência, não. Né, que eu fiz a amostra, mesmo assim, a amostra deu 300 e pouco, eu tive que olhar um por um das emendas para poder classificar se era ou não de fiscalização, entendeu? Entendi. Aí, quando eu fiz lá, você perguntou, né, das funções, peguei as funções, peguei esses 6.000 instrumentos e relacionei eles, né, com relação às funções orçamentárias. E aí eu cheguei à conclusão que o parlamento faz esse controle de maneira difusa, né? Ele não se fixa, não tem coincidência com aquilo que agregava maior orçamento, que no caso era previdência, educação, né, que tinha uma grande fatia do orçamento, mas não reunia na mesma porcentagem os instrumentos de fiscalização. O que, de um lado, você pode falar o seguinte, a Câmara podia, de alguma forma, o Senado também, né, criar uma metodologia semelhante à que existe nas entidades de fiscalização superior, né, o TCU, ou o controle interno da CGU, criar uma metodologia que não seria obrigatória no primeiro momento, mas estaria disponível para aquele parlamentar ou para aquela comissão, se ela quisesse aplicar, entendeu? Chamaria lá um responsável, falava, né, tendo essa metodologia definida, aqui na Câmara a gente tem os critérios de materialidade, né, criticidade, trabalhos do TCU, da CGU que apontaram algum problema, e o programa tal, são aqueles que mais chamam atenção. E, então, a comissão poderia
fazer a sua auditoria nessa direção. É só um indicativo, né? Faz se quiser, o parlamentar tem total autonomia. Mas isso não existe, né? Seria uma boa ideia, né? Seria uma boa integração. Uhum. Agora, por outro lado, por não ter também nada amarrado, é interessante que outras temáticas que dificilmente, né, seriam olhadas, elas acabam sendo abarcadas até pela própria organização do parlamento, né? São 25 comissões na Câmara, né, 13 no Senado, todas elas acabam que cobrem vários temas que, por exemplo, envolvendo minorias, indígenas, né, que dificilmente aí nesses critérios que a gente mencionou, de materialidade, os programas direcionados para esse grupo não entrariam na auditoria, né? Mas eles recebem também, né, aí a atenção desses instrumentos que a gente mencionou, que eu acho interessante também, né? Muito bom, Ronaldo. Muito bom as suas considerações. Na verdade, inicialmente, me surpreendeu esse tipo de resultado. Eu achava que a fiscalização seguia o caminho do dinheiro, né? Quanto mais materialidade determinada ação de governo tinha, maior seria o controle. Foi demonstrado que não há diretamente essa relação. Isso ocorre, sim, nos órgãos de controle, como CGU e TCU, lembrando que a materialidade se refere ao volume de recursos financeiros que é alocado em determinada ação. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, Educação, eles têm muita alocação de recursos, eles têm um orçamento muito grande, portanto, órgãos de controle como CGU e TCU, eles centram suas ações muitas vezes nesses programas que têm mais aporte de recursos. E isso, como você bem falou, não ocorre, se não é uma regra no caso da fiscalização do Poder Legislativo. Mas aí você colocou outra observação que é também igualmente interessante, que programas que têm poucos recursos, mas que podem até ter uma criticidade maior, que é no caso de populações indígenas, grupos vulneráveis ou outras situações mais sensíveis, mais delicadas, eles chegam a receber uma atenção e não necessariamente vão apenas nessa questão financeira, né, de recursos financeiros. Então, são duas observações muito boas que é importante ressaltar no controle parlamentar. E você também falou em relação à sua sugestão, que eu achei muito interessante, de que a própria Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, o Senado, observassem esses apontamentos do controle interno e do controle externo, que aí é o TCU, que é o órgão auxiliar do Congresso Nacional, e que pudesse dar a esses relatórios, a essas fiscalizações e auditoria, uma atenção especial no sentido de reforçar esse tipo de controle, fazendo a integração entre o controle interno e o controle externo. Eu acho uma excelente sugestão que, inclusive, a gente já vai colocando isso aí na rua, né, com a nossa live. Nessa linha, Renan, eu já mencionei isso com outros colegas lá, inclusive oriundos da CGU. O TCU, o tribunal ele é um órgão constitucional, independente, está aí administrativamente, tanto na Constituição, né, no capítulo lá que trata do Poder Legislativo, então o TCU está no Poder Legislativo, aí vai ter discussão se é um outro poder, se tem estatura, né? Ok. Mas o tribunal, ele mantém uma assessoria parlamentar dentro do Congresso, né? De servidores, né? Treinados, capacitados para acompanhar todo esse funcionamento, que a pessoa não tem imaginação aí do que o Congresso Nacional, numa terça-feira, circula ali 20, 30 mil pessoas. Segmentos dos mais variados, passando, cobrando, prefeitos, vereadores, todo mundo ali circulando, né? E as comissões, quando estão funcionando, realmente uma dinâmica muito grande. E o TCU está lá para apresentar seus produtos, para levar informação, para ter aquele contato rápido, né?
acompanhando a pauta. Isso aí, eu já falei, a CGU poderia também criar. Ah, mas não tem nada a ver, a CGU é do Poder Executivo. Está enganado. O Exército tem uma das assessorias mais capacitadas, assessoria parlamentar, é do Exército. O Exército, a aeronáutica, eles têm um espaço lá que eles ocupam e eles estão lá com integrantes das 3 forças, prestando assessoramento parlamentar, levando informação rápida. Às vezes, por que o Exército tomou essa decisão aqui? Isso aí, né? Até chegar a informação para o parlamentar, às vezes ele já tomou uma decisão ali. Então, vai lá um integrante da assessoria e vai tentar esclarecer ou vai chamar alguém que, né, buscar informação de quem tem. Eu acho que a CGU poderia ter também uma assessoria parlamentar muito ativa lá dentro do Congresso. Mas para quê? Para levar informação e os trabalhos importantes que são feitos pela CGU, levar ali, na hora. Não, mas está tudo na internet. Mas a gente sabe que, às vezes, é tanta informação hoje em dia, né? Um volume tão grande, né? Você achar, para você filtrar isso aí, e uma equipe preparada ali, sabendo onde buscar. Está discutindo o programa Minha Casa Minha Vida na comissão tal, e estão pretendendo fazer uma emenda a um projeto lá, e vai mudar as faixas. Não, espera aí, a CGU não foi chamada na audiência, que às vezes a CGU está com algum integrante lá apresentando, né? Mas a assessoria parlamentar está lá falando, a CGU fez uma auditoria recente e levantou esse problema, talvez se a faixa ficar assim é melhor, que vai atender mais gente, ou se ficar de outra forma, está aqui o trabalho, né? O link está aqui, se precisar de mais informação, a gente traz o responsável aqui pela diretoria lá da CGU, ou pela coordenação. Se quiser falar com o ministro, a gente dá um jeito também. Então, eu acho que a CGU, né, seria um ganho muito grande para ela criar essa assessoria parlamentar. Eu sei que isso envolve criação de um setor, tem que ter servidor, né? Mas eu acho uma ideia boa também. Já falei isso para outros lá. É uma ideia muito interessante, Ronaldo, porque como você bem falou, o parlamentar, o congressista, ele não tem tempo de ficar acessando todos os sites de órgãos de controle para ficar vendo o que é mais importante e o que não é. Então, se, por exemplo, já tiver um relatório executivo, um sumário executivo, um texto já com as justificativas, com a explanação, já fica muito mais fácil. E aí é uma das formas também do órgão de controle interno, que é a CGU, defender as suas políticas públicas e a sua criticidade. É uma ideia muito boa mesmo, interessante. Mostrar, né? E a gente vai lançando aqui, né? Mostrar os seus trabalhos, né? Exatamente. E aí justificar o investimento cada vez maior no controle, né? Exatamente. Eu acho muito interessante. Ô, Renaud, tem outro achado lá, não sei se nós comentamos na outra live, eu estou lembrando dele aqui, porque a gente falou da CGU, eu lembro que tinha lá o sorteio de municípios, né? Que ia lá na Caixa Econômica, girava, né? Aquelas bolinhas. Você lembra do sorteio de municípios lá da CGU? Eu acho que... Renaud, acho que deu uma travada aí. Você lembra do sorteio de municípios? Eu acho que o seu microfone agora está sem áudio aí, ó. Acho que seu microfone tá sem áudio. Aí voltou. Travada aqui, violenta, eu fiquei procurando aqui onde é que eu ia. Hoje em dia tá todo mundo, né, na internet, vira e mexe, trava. O sorteio de municípios da CGU tinha um papel muito legal, Renaud, que causava a expectativa do controle, né? Porque o município eu lembro que tinha a área temática, né? A gente vai fazer a fiscalização esse ano, sei lá, segurança pública. Então, qual município? Não tem ainda, vai sortear. Então, podia ser qualquer um dos municípios, né? Exato. Então, o prefeito lá, a sua equipe ficava, nossa, é segurança pública, vamos dar um jeito, dar uma melhorada, gera aí os relatórios, está precisando, a gente precisa ter. Isso se chama expectativa do controle. Lá no TCU, quando eu fazia as auditorias, era um dos benefícios do controle, né? Você colocava lá, essa fiscalização, essa auditoria, resultou em quê para a sociedade? Aí um dos itens, eram vários, isso é definido em portaria lá do tribunal,
era a expectativa do controle. Lá na Câmara, nessa pesquisa que eu fiz, não sei se nós comentamos na outra transmissão, mas eu acho uma das melhores, assim, e não é muito complicada ela, a galera pode entender. O deputado, quando sai uma norma, né, um decreto, uma portaria, e o parlamentar entende que o Poder Executivo, né, extrapolou sua atribuição de legislar, né, invadiu a atribuição do Legislativo, lá no artigo 49 da Constituição, tem a previsão do projeto de decreto legislativo, que tramita na Câmara e Senado sem a sanção, né, sem a sanção do presidente. O projeto de decreto legislativo tem a finalidade de, um dos incisos lá do 49, de sustar, né, norma que extrapola essa função do Poder Executivo. Esse ano já teve vários aí, né? O Poder Executivo lança um decreto, o Parlamento discute lá se entra com o projeto de decreto legislativo, se vai suspender ou não aquela norma. Perfeito. Então, quando eu olhei para o meu universo lá, tinha 500, esse eu lembro até o número, tinha 508 projetos de decreto legislativo. 508. Aí eu olhei, nossa, ok, 508. Deixa eu ver aqui quantos foram aprovados. Chuta aí, Renaud. Quanto você acha que foi aprovado desses 508? Para aprovar, ele tinha que aprovar na Câmara, né? Aprovar certo. No Senado. E o próprio presidente do Senado, como presidente do Congresso Nacional, ele promulga e publica, e aí suspende aquela norma do Poder Executivo. Quanto você acha que aprovou desses 508 aí, no período de 4 anos lá? 100. Um. Só aprovou um. Aí eu olhei e falei, não, deve estar errado. Aí eu fiz uma amostra lá, mais ou menos, e fui olhar, só aprovou um. Eu falei, mas não é possível. Por que o cara usa isso, então, se não aprova? Aí, eu estou lembrando até do artigo aqui, acho que é o atual AGU agora, não sei se é ele, o José Levi Amaral Júnior. Ele tem um artigo que ele escreveu na revista, acho que do Senado, a revista de informação legislativa do Senado, que lá, por meio do artigo, ele escreve: é um instrumento de pouquíssima prática, né? É um instrumento de pouquíssima prática e resultados. Escreveu mais ou menos assim. A professora também, né, conceituada, Angelina Figueiredo, lá em 2001, falando também de instituições e controle, ela escreve lá que é um instrumento também que não havia nenhum aprovado, lá em 2001, quando ela fez o levantamento dela. Aí eu falei, não, tem que ter algum motivo, né? Tanto que a minha pesquisa, ela tinha uma etapa que eu ia aplicar um questionário, né, ou fazer uma entrevista com os parlamentares, eu ia fazer algumas perguntas. Mas aí depois também isso aí foi retirado como instrumento, eu achei desnecessário, mas é uma ideia, né? Você buscar mais informação, né, você entrevistar aquelas pessoas, né, que são os agentes responsáveis ali. Mas tudo bem. Aí eu falei, não, vou pegar aqui os 508, vou entrar em cada um deles, vou ver qual é a norma que eles queriam suspender e vou depois verificar, e aí é na internet, sabe? Vou verificar se aconteceu alguma coisa com aquela norma. Eu não vou ver se ela foi alterada, eu não vou ficar olhando o que foi alterado, não. Eu quero ver o seguinte, foi revogada, não foi? E se sofreu alguma alteração, eu vou colocar aqui, sofreu alteração. Aí você encontra a explicação do porquê que o parlamentar utiliza do projeto de decreto legislativo. Dos 20% desses 508, então, você acertou aí sem querer. 100 desses instrumentos surtiram algum efeito naquela norma que se pretendia... bacana. Que se pretendia atacar. Muitos foram revogados, eu não tenho o número aqui, mas outros foram alterados. Mas eu até tenho alguns casos que eu descrevo na dissertação, que a presidente Dilma, por exemplo, fez um decreto no dia tal, 30 dias depois ela revogou. Por quê? A Câmara entrou com um projeto de decreto legislativo e ia suspender o decreto. Então, se ela não revogasse, quando revoga, aquele projeto perde o objeto, né? E aí é arquivado. Então, olha só, aí eu chamei isso de expectativa do controle
mas no parlamento. Bacana. Né? Né? Porque o projeto está aqui, não foi aprovado, está em discussão. Mas aí a base lá, né, o executivo, né, a burocracia, fica sabendo o seguinte, eles vão suspender. Ou a gente resolve aqui, ou vai suspender e o desgaste é maior. Aí eles pegam e revogam. Né? O Poder Executivo vai e revoga. Então, veja, né, é um indicador que precisa estudar mais, comparar com outras legislaturas, inclusive os outros instrumentos, eu não pude fazer isso. Eu só fiz com o projeto de decreto legislativo. Então, eu encontrei que 20% deles, mesmo não tendo sido aprovado, só, né, o fato de ter sido protocolado já resultou em decisões ou não, né, ou revogações lá na administração pública. Né? Interessante também, né? Perfeito, Ronaldo. Então, assim, só para situar os nossos espectadores, pelo princípio da tripartição de poderes, cada poder tem uma função precípua. O poder executivo é executar as políticas públicas, o poder legislativo é legislar e o poder judiciário julgar. Quando um dos poderes extrapola as atribuições do outro, tem que haver um controle, que é o princípio dos freios e contrapesos. Então, no exemplo do Ronaldo, quando o poder legislativo percebe que o poder executivo extrapola suas competências, ou seja, ele está legislando no lugar do legislativo, então há um controle parlamentar desse tipo de abuso de um poder sobre o outro, que é a proposição do decreto legislativo. Só o que acontece? Aparentemente, a eficácia é pífia, é muito pequena. Só que se você for analisar, como você analisou, e eu sugiro que isso seja até um artigo, inclusive você pode fazer até um artigo sobre esse tema, abordando esse tema, que é um tema muito interessante. Somente a questão da ameaça do decreto legislativo já leva o executivo a revogar aquele seu ato que ele fez em legislação indevida, e isso torna desnecessário a aprovação do decreto. Bacana. Perfeito. Muito bom. Isso mesmo. Você não precisa ir até as últimas consequências, porque o Poder Executivo já percebe que aquilo ali não vai compensar aquela interferência indevida de um poder sobre o outro, não vai compensar. Então, o controle, mesmo que não tenha sido aprovado, mas isso não significa que o controle não tenha sido efetivo, pois o Poder Executivo voltou atrás, revogou aquele ato normativo e o decreto, a proposta do decreto legislativo ficou sem objeto e, claro, não vai precisar ser aprovada, mas aquele resultado já foi alcançado mesmo sem precisar fazer a aprovação do decreto. Renan, que interessante. Isso aí, o TCU já contabiliza como resultado de seu trabalho. Ele tem um indicador, pelo menos quando o período que eu estava lá, e acredito que isso possa até ter sido aperfeiçoado agora. Mas o Senado e a Câmara não tem esse tipo de medição, entendeu? Olha o quanto é importante você criar, né? Isso tinha que ser criado isso e depois, né, internalizado por meio de sistema, que isso aí é trabalho do Legislativo, que ninguém fica sabendo, entendeu? Né, Congresso e Senado, eles não fazem nada. Exato. Tem que aprender a vender, né, o seu produto, né? Falta um pouco disso também. Exatamente. Se conseguisse medir, mesmo que não fosse da maneira perfeita, mas podia divulgar sim e falar, isso aqui só suspendeu porque foi discutido aqui e o Congresso não aceitou esse tipo de insistência em regular uma coisa que era para ser feita por projeto de lei. Apresenta o projeto de lei aqui, que nós vamos discutir, né, e correr o trâmite correto, ideal, né, que é o que você falou, que é a separação dos poderes, que Montesquieu lá idealizou, né, isso foi uma evolução, chegando até os Estados Unidos, aperfeiçoou mais ainda, né, com o lance do checks and balances, né, e a gente se baseou nessa história aí para poder construir a nossa Constituição, e é aí que se situa justamente essa atuação do Legislativo, que não tem, ninguém fica sabendo, né, ninguém...
Exato, exatamente. Exato. Ronaldo, muito obrigado. Eu Cara, acho foi bom que a demais. gente, Nós batemos os principais pontos aí. com certeza, com certeza. Foi muito esclarecedora a sua apresentação, muito importante a sua pesquisa no âmbito do controle externo, do controle parlamentar, clarificou coisas, dados, informações que a gente, no nosso senso comum, a gente não tem condições de comprovar, e só mesmo com a questão da pesquisa, da metodologia, dessa coisa de ir atrás dos dados e compilar e fazer toda aquela classificação que eu sei que é muito trabalhoso, principalmente para uma pessoa que trabalha e estuda. Eu te parabenizo pelo esforço, pelo mérito da pesquisa. Espero que você continue estudando e pesquisando esse tema. Inclusive, nessa oportunidade, a gente já vislumbra várias oportunidades de produção de artigos científicos em relação a temas específicos. Espero que você não perca essa oportunidade de fazer essas contribuições, né, para o conhecimento do controle, particularmente do controle externo, a cargo do Congresso Nacional. Só tenho a agradecer as duas oportunidades em que você veio expor seus conhecimentos e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente fechar mais uma vez com chave de ouro esse nosso encontro. Foi um prazer muito grande aí, professor e mestre Renaud. A gente tem que marcar uma outra, tratando das diferenças. Você que fez mestrado lá em Portugal, das diferenças entre o parlamento também um pouquinho, né? Entre esse sistema de controle externo brasileiro e o sistema de controle externo lá de Portugal. Que acho que aí, sabe, esses exemplos que a gente mencionou aqui servem tanto para o dia a dia, para divulgação do conhecimento, compartilhar informação, para aqueles que estão estudando para concurso também, porque às vezes você está ali o dia inteiro estudando, nós que já passamos por isso algumas vezes, você às vezes, na nossa época era só papel e começamos a entrar muito ali no digital mais para frente um pouco, nos PDF, você fica lendo aquilo 1, 2 horas, 3 horas, cansa. Então, às vezes você pega, deixa eu assistir aqui, né, algo esclarecedor, que traga informação sobre esse tema aqui. Às vezes você vê um exemplo ali naquele bate-papo, naquela transmissão, aquele exemplo serve para você guardar aquela informação na hora da prova, né, do concurso ali que você está fazendo, da dissertação, você pode usar aquele exemplo e você recupera a informação muito mais rápido, né? Se você tem aquela vivência. Peraí, o professor falou que a contabilidade horizontal, né, é entre atores do mesmo patamar, né, no mesmo nível, e num nível maior ainda nos poderes que nós acabamos de falar. E no nível de agência, TCU, CGU, ouvidorias também podem ser classificadas como a contabilidade horizontal. Já a contabilidade vertical é do cidadão na hora ali que vai na urna e ou aprova ou reprova aquele mandato, se a pessoa está tentando reeleição, ou escolhe um outro, né? Quando reprova aquele que está ali. E ainda tem a contabilidade societal, né? Que cai também em concurso muito aí, Renan. Societal das entidades sem fins lucrativos, né? As ONGs, né? Ou associações que exercem também. Então, foi muito proveitoso. Fico muito contente de ter sido convidado aí por você. Espero a gente trocar mais ideias mais para frente. E um grande abraço para todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir. E se mantenha forte aí, porque acho que conhecimento é tudo, né, Renan? Se você tem conhecimento, ninguém tira de você. Você ganha muito com conhecimento, que não adianta carro, casa, não. Se você tem ali com você conhecimento, você abre portas, né, encurta distâncias, você vai longe quando você está sabendo daquilo ali e está atualizado. Um grande abraço aí, até a próxima. Grande abraço, professor Ronaldo Quintanilha. Obrigado a todos que nos assistiram. Até breve. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir nossos vídeos, compartilhar, porque aí vocês podem promover o nosso canal e nos ajudam a produzir mais conteúdos, mais interessantes, com mais especialistas. Muito obrigado. Abraços a todos. Até breve. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais.